quarta-feira da 9ª semana do Tempo Comum. A discussão do Evangelho de hoje gira em torno da ressurreição. Os saduceus, um grupo da elite judaica que não acreditava na ressurreição, vem preparado para confrontar Jesus. Busca, então, se fundamentar na Sagrada Escritura, na lei de Moisés, na chamada lei do levirato, que dizia que se alguém deixou a esposa viúva sem descendentes, o irmão, então, deveria desposar a viúva para garantir descendência ao irmão e à sua família. Eles trazem, então, esta situação limite de uma mulher que se casou com 7 irmãos, todos eles morreram e por fim ela morreu. E perguntam, na vida eterna ela será esposa de quem? Jesus lhes recorda o óbvio. Esta vida aqui é diferente da vida eterna. A vida eterna não é uma simples ou mera repetição desta vida. É algo mais sublime, algo mais pleno, e nós não podemos imaginar em termos terrestres o que seria a alegria e a felicidade plena na vida eterna. Como São Paulo diz, na vida eterna Deus será tudo em todos. Ouçamos então o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir-lhe a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu, sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu, acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, os saduceus, a fim de provarem a sua teoria da não existência da ressurreição dos mortos e da vida eterna, vão até as Escrituras e lembram a lei do levirato e trazem este questionamento a Jesus, que no mínimo é ridículo. Uma mulher que se casa com 7 irmãos sem ter filhos, por fim morre e vai também para a vida eterna, ressuscita, lá ela será mulher de quem? Em primeiro lugar, Jesus lhes desperta a consciência para a sua ingenuidade, ignorância e malícia no uso da palavra de Deus. Ele diz àqueles que o interrogam, por acaso não estáis enganados por não conhecerdes a Escritura, nem o poder de Deus? E aí Jesus nos revela a fonte e a origem da verdade sobre o mistério da ressurreição e da vida eterna. Nas Escrituras nós lemos diversas passagens que nos mostram que sim, existe a vida eterna. E por quê? Porque Deus, em seu poder e amor misericordioso, dá aos homens esta vida eterna. Nós ouvimos nos Evangelhos do tempo pascal e a vontade de Deus é esta, que a todo aquele que crê, que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então, esta é a vontade de Deus e isso está nas Sagradas Escrituras.
Portanto, sim, existe a vida eterna. E depois Jesus lhes recorda também algo fundamental e óbvio. A vida eterna não é uma simples repetição desta vida aqui. Quando ele diz: quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, porque serão como anjos. O que está contido nesta frase de Jesus? Que as carências e necessidades desta vida terrena aqui não se repetem no céu. Lá nós seremos plenificados em Deus. O veremos e o conheceremos tal como Ele é, como também nós lemos nos Evangelhos. E, portanto, já não teremos mais necessidade de nada. Então, devemos ter, sim, esperança na vida eterna. Embora hoje também haja grupos religiosos que negam a ressurreição, como os espíritas que falam de reencarnação, os ateus que negam a ressurreição, devemos permanecer firmes e não nos deixar iludir por falsas doutrinas, mas crermos na palavra de Deus e na palavra de Jesus. Eu o ressuscitarei. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o Deus único e aquele que tu enviaste. Jesus desmonta a cilada dos saduceus. E depois ainda lhes recorda: nunca lestes nas Escrituras? Na passagem da sarça ardente, quando Deus fala a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Com certeza os saduceus conheciam esta passagem da Escritura, mas não a usaram, porque os confrontava com a verdade da ressurreição. Assim também em nossos tempos, muitas pessoas espertas usam a Escritura conforme lhe convém, não para crescer na fé, mas para provar suas teorias. Usam aquilo que lhes convém, desprezam aquilo que não lhes convém. Foi o que aqui fizeram os saduceus. Jesus então lhes recorda a sua pouca inteligência e a sua malícia no uso da palavra de Deus. E nos dá esta frase confortante: Deus é um Deus de vivos e não de mortos. A esperança que temos em Deus, nele está guardada a nossa vida. Não estamos mais à mercê da morte, mas é a vida plena em Cristo que nos aguarda. Que Deus nos dê, então, a alegria de crermos com esperança na ressurreição e na vida eterna, sem duvidar de Deus, de sua palavra e de seu amor, de seu poder misericordioso, que nos garante a vida em plenitude. Muito bem, Deus abençoe a todos.